Professor, sabia que quando a gente deita de barriga para cima, nós estamos deitados de costa? E quando a gente deita de barriga para baixo, nós estamos de bruço? Tem mais aqui, ó. Quando eu olho pela frente, eu estou falando que eu estou olhando de frente. Quando eu olho por trás, eu estou olhando por trás. Quando eu olho por cima, eu estou olhando por cima. Quando eu olho por baixo, eu estou olhando por baixo. Se a estrutura estiver no meio do corpo, ela está no meio do corpo. E os buracos do olho, você vê que tem um pedaço mais para o lado e um pedaço mais para o meio. E quando eu abro a boca, eu vejo dentro. E quando eu fecho a boca, eu vejo por fora. Jovem de todas as idades. Eu sou o professor Márcio Reis e seja muito bem-vindo em nosso canal Anatomia em 1 minuto. No final, nós vamos fazer aquele resumão de mais ou menos 1 minuto para ver se você conseguiu guardar tudo. E não se esqueça de dar aquele joinha e se inscrever no canal para você receber mais vídeos nossos. Mas peraí, que descrição, que terminologia anatômica é essa que esse jovem fez? Parece que ele falou tudo certo, mas na verdade estava tudo errado. Realmente essa parte terminológica que a gente estuda na introdução da anatomia costuma derrubar muita gente. E eu estou aqui para facilitar a sua vida. Vamos aprender os nomes corretos de como a gente dá essas vistas, como que são essas formas da gente deitar o corpo humano direitinho. Então vem comigo que vai ser facinho, facinho. Tudo começa com a posição anatômica. E não entendendo a posição anatômica, tudo já se complica no início. Vamos começar falando das posições dos nossos pacientes no futuro, ou do cadáver se você trabalha com cadáver, ou bonecos se você trabalha com bonecos, onde você estiver. O que é que nós temos aqui, ó? A nossa referência vai ser a maca, a mesa em que o indivíduo está encostado. Sendo assim, quando a gente encosta a parte dorsal do corpo, o nosso plano dorsal, na maca, nós vamos chamar que esse decúbito é dorsal. Alguns autores consideram a posição de decúbito dorsal também chamada de posição supina. Quando o ventre do corpo, a parte ventral do corpo, estiver em contato com a maca, nós vamos chamar de decúbito ventral, que dependendo de alguns lugares pode ser também chamada de posição prona ou pronada. Se eu encostar então o lado direito do paciente na maca, eu vou dizer que isso é um decúbito lateral direito. E se eu encostar o lado esquerdo na maca, nós vamos chamar isso de decúbito lateral esquerdo. E a partir de agora, nada mais daquele negócio de bruço e de costas. Próximo tópico, nós vamos relacionar e comparar estruturas. A gente vai começar a relacionar essas estruturas nesse sentido, no sentido supero-inferior, porque aqui nós sabemos que temos um plano superior de delimitação ao cranial e aqui um inferior ao caudal. Toda estrutura que estiver mais para cima, nós vamos dizer que ela é superior ao cranial. Toda estrutura que estiver mais para baixo, eu vou dizer que essa estrutura é inferior ao caudal. Então nós vamos substituir essa terminologia popular de para cima e para baixo por superior e inferior. É assim que a gente deve falar anatomicamente. Quando uma estrutura estiver entre uma parte superior e uma parte inferior, nós vamos chamá-la de média, de uma estrutura média. Aqui nós temos uma M-face, representação de uma M-face ou M-cabeça. O nome mais correto é M-cabeça com um corte mediano. Nós encontramos na cavidade nasal 3 conchas, concha superior, média e inferior. Professor, por que essa concha se chama média? Porque eu acabei de dizer com vocês que entre uma estrutura superior e uma inferior, o apelido, o sobrenome que ela recebe é média. Então a gente tem uma aplicação prática, ó, concha nasal superior, concha nasal inferior. E a estrutura que ficar entre uma parte superior e inferior, nós vamos chamá-la de média. Sendo assim, concha nasal média. Voltei com o jovem aqui. Vamos fazer essa mesma relação superior-inferior agora, só que nos membros superiores e inferiores. Apesar da relação ser nesse sentido superior-inferior, quando a gente relaciona os membros superiores e inferiores, nós vamos falar proximal e distal. Por que isso? Porque proximal é a estrutura mais próxima à raiz do membro e distal é a estrutura mais distante à raiz do membro. Sendo assim, a parte mais proximal do membro superior
são os ombros e a parte mais distal são os dedos. Quando eu faço essa mesma analogia no membro inferior, essa parte mais para cima, ou seja, essa parte mais superior, nós vamos chamar de proximal, que é a raiz do membro, que especificamente é o quadril. E a parte mais distal, mais distante da raiz do membro, também são os dedos, que alguns chamam de artérias no membro inferior. Então o que nós temos aqui? Estrutura proximal e distal. Professor, e se eu tiver uma estrutura entre uma parte proximal e distal? Aí nós podemos utilizar mais uma vez o sufixo médio. Toda vez que eu tiver uma estrutura entre uma parte proximal e distal, seja no membro superior ou inferior, a estrutura que estiver no meio nós vamos chamar de média. Então olha só o que a gente tem aqui, uma osteologia da mão direita com os dedos, em que a gente apresenta, por exemplo, no terceiro dedo da mão, 3 falanges. Falange proximal, média e distal. Por que essa falange se chama média? Porque essa é proximal, está mais próxima à raiz do membro. Essa lá na pontinha é distal, ficou muito distante à raiz do membro. E toda vez que a gente encontrar uma estrutura que a gente relaciona no sentido proximal e distal e ficar no meio, nós vamos chamá-la de média. Cuidado que tem muita tradução errônea dizendo que essa falange é medial. Jamais. Essa falange é média. Então nós temos falange proximal, média e distal, e por isso que essa falange se chama média, porque nós estamos relacionando no sentido proximal e distal. Estou eu de volta com o jovem aqui, ó. O jovem é delimitado por um plano anterior e outro plano posterior. As estruturas que se projetarem mais anteriormente, ou seja, para frente, serão estruturas anteriores. As estruturas que se projetarem mais para o plano posterior, nós vamos chamá-las de posteriores. E as estruturas que ficarem entre uma parte anterior e posterior, mais uma vez vai ser recebido no nome de médio. Então olha agora aqui o nosso cérebro. O nosso cérebro recebe 3 artérias, né? 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo, para sua vascularização. Essa artéria mais anterior, nós vamos chamar de artéria cerebral anterior. Essa artéria que vier para a parte mais posterior, de artéria cerebral posterior. E como é que eu chamo uma artéria entre uma cerebral anterior e posterior? Artéria cerebral média, porque a gente acabou de ver que quando a gente relaciona estruturas antero-posteriores, a estrutura que estiver no meio será média. E a partir de agora, nada mais de falar para frente e para trás. Nós vamos falar anterior e posterior, ou ventral e dorsal. Agora nós vamos fazer mais um termo de relação e comparação que costuma dar uma dúvida no jovem. Olha só o que nós temos. Nós vamos dividir o corpo humano pelo meiozinho exato. Esse corte no meiozinho exato, esse plano no meiozinho exato, chama-se mediano. Toda estrutura que se encontrar nesse meiozinho do corpo, nós vamos dizer que essa estrutura ela é mediana, seja interna ou externamente. Essa é a nossa referência. Toda estrutura que ficar mais lateral, mais distante do plano mediano, nessa referência que nós estamos fazendo, nós vamos chamá-la de lateral. Toda estrutura que se aproximar do plano mediano, ficar bem juntinho, mas às vezes não conseguir estar no mediano, nós vamos chamar de medial. Então essa primeira análise, o que a gente tem? Toda estrutura que passar no meiozinho do corpo vai ser chamada de mediana. Por exemplo, nariz, boca, externa, ânus, genitais, coluna vertebral. Toda estrutura que se projetar para o lado, vamos chamá-la de lateral. Por exemplo, ó, aqui a gente tem o primeiro dedo da mão, que é o polegar. A gente tem a orelha. São estruturas laterais. E toda estrutura que ficar bem mais próxima do plano mediano, nós vamos chamá-la de medial. Como, por exemplo, os olhos são mediais, exemplificando. Agora, e se existir estruturas entre uma parte lateral e medial? Aí nós não vamos chamá-la de média, nós vamos chamá-la de intermédia. Repare que os nomes são parecidos, mas são diferentes. Mediano, medial, intermédio e lateral. Vamos fazer uma explicação prática disso aqui para a gente entender? Aqui nós temos um pé direito. Ó. Esses 3 ossos são chamados de cuneiformes. Esse cuneiforme está mais para o meio do corpo, mais próximo ao plano mediano. Vou chamá-lo de cuneiforme medial. Esse osso cuneiforme ficou mais para o lado do corpo. Vou chamá-lo de cuneiforme lateral. Como é que então eu vou chamar esse osso que ficou entre um cuneiforme medial e outro lateral?
Quando a estrutura ficar entre uma parte lateral e medial, ela vai receber o sufixo de intermédia. Então aqui a gente tem um cuneiforme medial, intermédio e lateral. Por isso que esse cuneiforme se chama intermédio. Para clarear um pouquinho, basicamente é isso. Observe que eu vou deixar anotado aqui do lado. A estrutura quando passa no meiozinho é mediana. A estrutura que se projeta próximo a mediano nessa relação a gente chama de medial. A que se projeta para o lado lateral e a que ficar entre uma parte medial e lateral, intermédia. Professor, e o que é médio? Médio se refere às estruturas que ficam entre uma parte superior e inferior. Aí eu chamo essa estrutura do meio de média. Entre uma parte proximal e distal. Aí eu chamo essa estrutura de média. Ou entre uma parte anterior e posterior. Aí eu chamo essa estrutura do meio de média. São nomes parecidos, mas que têm uma terminologia diferente dependendo do que você está relacionando. Agora olha o jovem aqui as estruturas do corpo humano. Vocês reparem essas estruturas do corpo humano que nós estamos analisando a osteologia por uma vista que nós chamamos de externa, do lado de fora do corpo. Quando a gente se refere do lado de fora do corpo, o nome correto é externo. Agora olha só, eu vou abrir essa cavidade craniana. Quando eu abro essa cavidade craniana, eu observo que também existem estruturas dentro. Quando eu quero dizer que existem estruturas dentro, quer dizer que eu estou me referindo ao interior. Então aqui a gente entra mais um conceito de externo e interno, que se referem às cavidades do corpo humano. Internamente, ou seja, dentro das cavidades, chamaremos de interno. E fora das cavidades, chamaremos de externo. Agora nós vamos relacionar superficial e profundo. Olha aqui, ó. A gente vê aqui que tem aqui a parte do couro cabeludo representado, que é uma parte mais superficial do crânio. Agora eu vou aprofundar as estruturas, uma pequena camada de gordura. Olha aqui, a gente chega no osso, depois a gente chega nos seios da dura mater, são estruturas mais profundas do crânio. À medida que a gente adentra a estrutura, nós chamamos de profundo. À medida que a gente tende a superficialidade dela, nós vamos chamar de superficial. E quando uma estrutura estiver entre uma parte superficial e uma parte profunda, poderemos chamá-las de intermédia também. Vamos com o jovem de novo aqui, ó. O que a gente vai referenciar agora? Que estrutura que estiverem do mesmo lado do corpo, nós vamos chamá-la de ipsilateral ou homolateral. Então a gente tem aqui o olho esquerdo, sobrancelha esquerda, mão esquerda, joelho esquerdo, pé esquerdo. Se estão todos do mesmo lado, são estruturas homolaterais ou ipsilaterais. De maneira contrária, se a estrutura estiver do lado contrário, nós vamos chamá-la de contralateral. Então essa mão direita é contralateral à mão esquerda, é contralateral ao olho esquerdo, é contralateral à sobrancelha esquerda, contralateral ao joelho, pé esquerdo, porque ela está do lado do antímero contrário. Ainda mais, se as estruturas aparecerem do mesmo lado, em ambos os lados, melhor dizendo, nós vamos chamá-las de estruturas bilaterais. Isso é muito comum com a nossa morfologia externa. A gente observa 2 olhos, 2 sobrancelhas, 2 orelhas, 2 mãos, 2 pés, 2 membros inferiores. A gente apresenta uma certa simetria externa, visível ao nosso olho nu. Quando a gente adentra o corpo, muitas vezes a estrutura aparece só de um lado do corpo e não aparece do outro lado, principalmente nas estruturas abdominais. Quer ver? Internamente aqui nós temos o baço somente do lado esquerdo. O baço é uma estrutura unilateral à esquerda. Do lado direito a gente tem um apêndice, aquele apêndice da apendicite que algumas pessoas acabam tendo, né? O apêndice ileocecal é uma estrutura de antímero direito, é uma estrutura unilateral à direita, quer dizer que ela só aparece em condições normais do lado direito. Prestar atenção, estruturas unilaterais são estruturas que aparecem somente de um lado e não aparecem do outro lado do corpo. Jovem, agora a gente já pode ajudar aquele jovem do início, quando ele estava falando um pouquinho do crânio e da maneira da gente deitar. Então olha só o que a gente tem aqui quando ele mostrou o crânio. Quando a gente olha pela frente, então a gente está tendo uma vista anterior. Quando olha por trás, é uma vista posterior. Quando olha por cima, nós vamos falar superior.
Quando olha por baixo, nós vamos falar inferior. Quando a estrutura está no meiozinho do corpo, nós vamos falar mediano. Quando a estrutura está dentro, nós vamos falar interno. E quando estiver fora, nós vamos falar externo. Quando estiver mais para o lado, lateral. E quando estiver mais para o meio, medial. A terminologia correta que a gente utiliza é essa. Vamos para fazer aquele resumão de aproximadamente 1 minuto para ver se você conseguiu fixar alguma coisa? Posicionamento de um paciente, de um cadáver, de uma pessoa na maca. Sempre a referência é a maca ou a mesa que você estiver analisando. Sendo assim, decúbito dorsal ou supino, decúbito ventral ou prono, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo. Estruturas projetadas mais superiormente são superiores, estruturas projetadas inferiormente são inferiores. Estruturas entre parte superior e inferior, médias. Estruturas mais próximas à raiz do membro, proximal, e mais distais, distal. Entre uma parte proximal e distal, média. Estruturas mais projetadas anteriormente, anteriores. Mais projetadas posteriormente, posteriores. Entre uma parte anterior e posterior são estruturas médias. Estruturas que passam no meiozinho do corpo são medianas, mais laterais, laterais, mais próximas ao plano mediano, mediais. E estruturas entre uma parte medial e lateral nós chamamos de intermédia. Estruturas que se projetam para o interior de cavidades nós chamamos internas, e estruturas que se projetam ao exterior de cavidades nós chamamos externas. A parte mais superficial de uma estrutura ou região nós vamos chamá-la de superficial, e mais profunda, profunda. Entre uma parte superficial e profunda temos a parte intermédia. Estruturas que estão no mesmo antímero, no mesmo lado do corpo, nós vamos chamá-las de homolaterais ou ipsilaterais, e estruturas contrárias de contralaterais. Estruturas que se manifestarem dos dois lados, dos dois antímeros do corpo, chamaremos de bilaterais, e se manifestarem apenas de um dos lados, de unilateral. É isso aí, jovem, é muita terminologia. Quanto mais você utilizar o termo correto, mais você interioriza, mais você aprende, mais você evolui dentro de anatomia e dentro da área da saúde. É muito importante você utilizar sempre esses nomes de maneira frequente para que isso se torne uma facilidade. No primeiro momento fica meio difícil de entender, a gente usa uns nomes meio errôneos, isso não está certo. À medida que você treina, tudo fica mais fácil. E aí a gente pode ajudar o jovem a resolver outros problemas de termos, de relação, comparação, lateralidade e posicionamento no marca. No mais, fiquem com Deus e até breve!